Olá pessoal, vamos para mais uma videoaula, agora falando de uma nova técnica chamada volumetria. Bom, a volumetria, provavelmente muitos de vocês já viram ou ouviram falar dela, né? Também chamada de titulação. Nada mais é que uma técnica quantitativa, onde a gente determina o número de mols de uma determinada espécie em solução, geralmente em solução aquosa, né? Onde a gente usa uma outra solução de concentração e composição conhecida para realizar uma reação química, e essa reação tem uma estequiometria definida, e quando essa reação finaliza, a gente consegue visualizar o ponto em que a gente vai ter a completa reação, e aí eu consigo determinar, quantificar a outra espécie que é a minha incógnita, o meu analito, de modo geral, né? Essa relação normalmente ela é dada com o uso de uma solução aquosa, né, de concentração conhecida. Então, o parâmetro volume é o que a gente monitora, né? Diferente da gravimetria, onde a gente monitorava a massa, aqui agora o nosso parâmetro de monitoramento é volume. Daí advindo o nome volumetria. Bom, mas qualquer técnica analítica, é interessante que a gente tenha uma visão macro da técnica em si. Então, uma forma da gente fazer uma visualização macro desse processo todos é se a gente tivesse que determinar quantas bolinhas azuis aqui a gente tem nesse quadrado, né? Como que a gente pode determinar isso, né? Vamos imaginar que essas bolinhas elas estão em completo movimento, você não consegue separar elas, né? Então seria muito difícil de contar. Uma das formas que a gente pode fazer para quantificar essas bolinhas seria fazer o uso de uma reação química indicasse para nós quantas bolinhas eu tenho. Então, por exemplo, se eu colocasse bolinhas amarelas nessa caixa, né, ela reagiria com a bolinha azul, formando uma bolinha verde. Eu contaria quantas bolinhas amarelas eu vou colocando elas uma a uma, né, e eu vou vendo até o ponto em que todas as bolinhas azuis foram consumidas. Então, gradualmente eu vou adicionando essas bolinhas amarelas, né, 4, 8, agora 20. Vou adicionando uma quantidade de bolinhas suficiente para que a gente tenha, então, uma quantificação, né, chegando até o ponto em que eu igualo o número de bolinhas amarelas adicionadas ao número de bolinhas azuis, né? Nesse caso, quando a gente tem esse ponto que fica igualado, nós determinamos isso como ponto de equivalência, onde a quantidade de bolinhas adicionadas é igual à quantidade de bolinhas que tinha presente lá, no nosso caso, a bolinha azul. Nesse caso, em específico, a cor azul e a cor verde, elas são próximas, né? Vamos ver que a distinção delas seria muito difícil de visualizar, né? Só que a bolinha amarela, ela é bem contrastante. Então, uma única bolinha a mais seria facilmente visualizada dentro desse contexto geral, né? Entre azul e verde, essa diferença não era tão visível, mas com a amarela a gente consegue visualizar bem. Então, quando a primeira bolinha em excesso cai nesse sistema, ela não tem mais bolinhas azuis para reagir, então a bolinha amarela sobra e ela pode ser facilmente visualizada dentro desse contexto. Na titulação, na volumetria, essa bolinha a mais que a gente está colocando, a primeira bolinha em excesso, é chamado ponto final. Então, a diferença entre ponto de equivalência e ponto final é que o ponto de equivalência é aquele ponto em que a gente chegou na estequiometria da reação, eu tenho uma igualdade, e o ponto final é o excesso após o ponto de equivalência, né? Eu estou adicionando a mais, então. Então, a nossa reação da bolinha azul com a bolinha amarela, fornecendo, então, um produto da reação que é o verde, ela poderia ser substituída também por componentes químicos, né? No caso aqui, uma reação de neutralização, um H+,
com o OH-. Então, nossa bolinha amarela seria a hidroxila adicionada e a nossa amostra, a bolinha azul, seria o H+. O produto da reação é a água. A água não tem cor, a água não tem nenhum tipo de sinal visível, então a gente precisa monitorar ele com algum aditivo, que no caso seriam os indicadores. A gente vai falar mais para frente. Tá? Mas, na prática, como que a gente faz isso? Bom, a técnica de volumetria consiste basicamente de um uso de equipamentos bem simples. É uma técnica clássica de análise, onde a gente vai utilizar uma bureta e um Erlenmeyer para fazer essa análise. Lógico, além das soluções necessárias. No caso aqui, a solução titulante seria a solução em que a gente sabe qual a sua composição e sabe exatamente qual a sua concentração. E no nosso caso aqui, uma amostra em que conteria um elemento químico que a gente quer quantificar. Por exemplo, aqui uma solução ácida. E no nosso caso, a solução então que vai realizar essa reação seria uma solução de hidróxido de sódio 0,1 mol por litro. Vejam que aqui eu coloco o elemento químico e sua concentração. A reação química é uma reação de neutralização, clássica, que a gente está tendo aí dentro desse sistema, que seria nada mais do que isso. H+, mais OH- dando água. Bom, como é uma reação em que os produtos eles não têm cor, não têm aparências visíveis, perceptíveis em si, a gente vai ter que monitorar algum parâmetro. Nesse caso aqui, o parâmetro que a gente vai observar é o pH. Se a gente olhar o pH, vamos exemplificar que a nossa amostra seja uma solução 0,1 mol de ácido clorídrico. Eu coloquei 20 ml dessa solução no Erlenmeyer e então esse volume, essa concentração tem pH 1. A nossa solução titulante é a solução de hidróxido de sódio 0,1 mol também, com pH 13. Se a gente olhar as diferenças de pHs da minha amostra com o pH da solução titulante, elas são bem discrepantes. A gente tem aí 12 unidades de diferença. Já o nosso produto da reação, como são um ácido forte e uma base forte, o pH tende a ser 7. Mas como que fica, esses são os pHs das soluções isoladas. Mas como ficaria os valores de pH conforme a adição da solução de hidróxido de sódio ocorre no Erlenmeyer com ácido clorídrico? Então vamos ver o que a gente chama de curva de titulação. Então, no momento zero, o momento em que nada foi adicionado de hidróxido de sódio, as concentrações iniciais elas são nulas, o volume da minha amostra, o volume de solução que eu tenho no Erlenmeyer continua sendo só da minha amostra, 20 ml. E como o meu ácido eu coloquei 20 ml de uma solução 0,1 mol de ácido clorídrico, eu tenho 2 vezes 10 a menos 3 mols de H+. Essa é a quantidade de mols dentro do Erlenmeyer em si. Como esse volume é de 20 e como o número de mols é 2 vezes 10 a menos 3, se eu fizer essa relação mols por volume na forma de litros, a minha concentração é de 0,1 mol e o pH é igual a 1. Então, no gráfico aqui ao lado, a gente pode ver a escala pH por volume de NaOH. O nosso primeiro ponto é o ponto pH 1, onde é somente amostra, sem nenhum tipo de alteração. Bom, vamos fazer a mesma coisa agora, adicionando então 10 ml de NaOH, do íons OH-. Nesse caso, eu estou adicionando 1 vezes 10 a menos 3 mols de OH. O volume vai ser alterado para 30 agora, lembra que a gente tinha 20 mais 10 do OH adicionado. E a gente vai ter, então, agora, uma neutralização do H+, que eu tinha presente. Então, lembra que inicialmente a gente tinha 2 vezes 10 a menos 3 mol de H+, que era a concentração da minha amostra, menos o OH que eu estou adicionando, vai sobrar ainda H+.
né? Como eu tenho um excesso de ácido nesse caso, H+ está sobrando. Então, sobrou quanto? 1 vezes 10 a menos 3. Essa é a quantidade remanescente de H+ dentro desse processo. Então, se eu fizer agora número de mols por volume, a concentração de H+ remanescente é 0,03. Isso me dá um pH de 1,47. Então, se a gente olhar no gráfico agora, né, com a adição de 10 ml de OH, né, o meu pH saiu de 1, foi para 1,47 dentro dessa escala. Vamos continuar. Vamos colocar agora 19 ml, muito próximo do ponto de equivalência, né? 1 ml abaixo. Estou colocando 1,9 vezes 10 a menos 3, o volume foi para 39, e o número de mols remanescentes agora de H+, ela vai cair, né? Então, eu tinha 2, adicionei 1,9 vezes 10 a menos 3, sobrou 1,0 vezes 10 a menos 4 mols. Isso me dá uma concentração de 0,0026, ou 2 vezes 10 a menos 3, que dá um pH de 2,59. Então, olhando no gráfico, a gente tem aqui um acréscimo, né, do valor do pH, saindo de 1, 1,47, 2,59. Vamos adicionar mais ainda. 19,99, 0,01 ml abaixo do ponto de equivalência, né? Então, qual seria o valor, né? 1,999 vezes 10 a menos 3, o OH adicionado, o volume é esse, e o número de mols remanescente. Veja aqui que agora o que está sobrando de H+, ainda tem sobra de ácido, mas ele está sobrando na ordem de 10 a menos 6. Isso dá uma concentração de 2,5 vezes 10 a menos 5 com pH 4,6. Então, no nosso gráfico, né, veja que ainda a solução é ácida, ela está abaixo do valor 7, né, não chegou na neutralização. Então, ele está numa escalada de 1, 1,47, 2,59 e agora 4,6. Bom, chegamos então no ponto de equivalência, onde estou adicionando 20 ml do hidróxido, que tem a mesma quantidade de mols de H+, né? O volume agora é de 40 ml, então o número de mols remanescentes de H+, basicamente aqui vai ser a autodissociação da água, né? Lembrando que quando a gente tem água pura, a concentração de H+ e OH- é de 1 vezes 10 a menos 7. Nesse caso, quando a gente tem essa concentração, o pH tende a ser 7, né? Porque eu tenho água pura praticamente, então 1 vezes 10 a menos 7 dá um pH 7. Então, no nosso caso, no nosso gráfico agora, a gente atingiu o ponto de equivalência. Só que o que interessa para nós, nesse caso, não é apenas o ponto de equivalência, mas o ponto final, que a gente viu que é aquela primeira bolinha adicionada em excesso. Então, no nosso caso aqui, a bolinha em excesso é esse 0,01 ml adicionado a mais. Então, eu estou colocando agora de hidróxido de sódio 20,01. Eu estou colocando em termos de mols 2 vezes 10 a menos 3. O volume agora é esse. E agora eu não tenho mais H+. Todo o H+ foi consumido pelas reações de neutralização com hidróxido, só que como agora eu tenho um excesso de hidróxido adicionado, eu tenho agora número de mols excedentes de OH-, e nesse caso, o que a gente tem é 10 a menos 6. Então, eu tinha 2, coloquei de OH- 2,0001, lembre? E aí sobrou 10 a menos 6 dentro desse meu contexto, né? Isso vai me dar uma concentração de OH, né? Então, a gente pode calcular o POH e depois, posteriormente, o pH, né? Então, o POH é menos log da concentração de OH- e o pH é subtrair 14 disso. Então, nesse caso agora, quando a gente tem um excesso agora de 0,01 ml de hidróxido, o nosso pH foi para 9,4. Então, ultrapassando a barreira da neutralidade do pH 7. Se eu for adicionando cada vez mais, né, esses valores vão aumentando
mais ainda, até chegar a um ponto em que vai sobrar apenas a solução de hidróxido de sódio diluída, né? Então, quanto mais eu colocar hidróxido, mais próximo do pH 13 vai chegar. Então, 11,39 e depois 12,3 quando a gente adiciona 21 e 30 ml, por exemplo. Então, a gente viu claramente aqui qual é o ponto de titulação, né? Quando a gente está falando dos pontos de equivalência e o ponto final. O ponto final, claramente a gente pode ver que dá um salto do pH 7 para aquela pequena adição que a gente tem. Nós podemos observar aqui que próximo ao ponto de equivalência, a gente tem uma curva, uma diferença de valores de pH bastante acentuada, saindo da ordem lá de 3, 4, pulando para poucos ml depois para mais de 10, né? 9, 10 ml. Esse gráfico que a gente tem aqui é o chamado curva de titulação. Ela é o fundamento da nossa técnica. A gente precisa ter esse perfil de alteração do valor do pH com a adição de pequenos volumes da amostra, no qual a gente tem aqui, né, o ponto de equivalência e o ponto final muito bem determinado, porque a variação de pH vai ser tão brusca que eu consigo monitorar isso de alguma forma. Usualmente no laboratório, a forma mais comum que a gente tem de realizar essa visualização é fazendo uso de indicadores de pH, onde eu tenho uma substância que ela tem uma cor num determinado pH e outra cor em outro pH. No caso aqui, o mais comum é a fenolftaleína, em que ela muda de cor na faixa de 8,2 a 9,8 de unidades de pH. Ou seja, abaixo de 8,2 ela é incolor, acima disso ela tem uma cor avermelhada, um rosa avermelhado. Então a faixa de mudança de cor que a gente tem, né, fica aqui nessas linhas tracejadas mostradas aqui no gráfico, né, 8,2 a 9,8 aproximadamente. O que a gente pode perceber aqui? Que a mudança de cor ocorre após o ponto de equivalência. Isso é importante na técnica de volumetria. Se eu usar um indicador em que a cor mude antes de chegar no ponto de equivalência, você acarreta num erro onde você para a titulação antes de ocorrer a neutralização total, nesse caso aqui numa reação do tipo ácido-base, né? Nesse caso, a gente tem então que escolher um indicador mais apropriado a essa aplicação, né? Esse pequeno vídeo aqui ele não representa o que é uma titulação mesmo, mas ela facilita a gente conseguir visualizar essa alteração da mudança da cor, né? É um vídeo bem curtinho que eu vou narrar para vocês. Nesse vídeo, que eu tenho uma solução ácida dentro desse frasco transparente e eu vou adicionar uma solução de hidróxido de sódio. Essa solução gota a gota vai caindo na minha solução, ela vai receber esse hidróxido e neutralizar o ácido. Como eu tenho presente o indicador que é a fenolftaleína, a gente pode ver a mudança de cor. A primeira gota que cai em excesso, a gente tem uma mudança completa dessa coloração, e então ela vai indicar para nós o ponto final. Então, quando a gente tem essa alteração brusca de cor, é fácil da gente saber quando que eu tenho que parar. Então, eu fecho a torneirinha e sei que nesse ponto é o meu ponto final, né? Não é só a fenolftaleína que a gente pode utilizar, existem vários outros indicadores aqui. Eu coloquei uma tabelinha aqui ao lado que mostra uma série de indicadores com suas faixas de pH e as cores que ele altera, né? No caso, para essa titulação com ácido forte e base forte, a fenolftaleína é a mais indicada porque ela está mais próxima ao ponto de equivalência e acima daquela faixa de mudança, né? Então, é importante que ele esteja acima do ponto de equivalência e nessa faixa de transição. Quanto mais perto aqui do ponto de equivalência, melhor. Se fosse o oposto, em vez de eu colocar o ácido no Erlenmeyer, mas sim na bureta, né?
o pH começaria alcalino, porque a minha amostra está alcalina, então começaria lá em cima e conforme o ácido vai entrando, ele cairia o pH. Então a fenolftaleína, não, nesse caso aqui, não seria a mais indicada, porque a fenolftaleína estaria aqui em cima. O que acontece? Ele mudaria a cor antes da gente ter. Bom, para começar, a solução já estaria rosa. E ela perderia a cor antes de chegar no ponto de equivalência, né? Então, nesse caso, eu preciso escolher um indicador em que a mudança do pH esteja abaixo do ponto de equivalência, né? E nessa faixa de transição entre o ponto de equivalência e ponto final. O mais indicado aqui, no caso, o vermelho de metila, que muda de 6,2 a 4,4. Pessoal, esses são os fundamentos da volumetria. A gente vai falar de outras aplicações nas próximas videoaulas. Então tá bom? Abraço, grande abraço, até mais. Tchau, tchau.